Olá, colegas, tudo bem? Falarei desse vídeo sobre a história do Brasil, período que vai de 1500 a 1530. Meu nome é Mariluce Pinheiro, sou conhecida aqui no YouTube como Mari Costa, mas podem me chamar de Mariluce da Costa Pinheiro, fiquem à vontade. Então, gente, falarei do período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Nesse período que os portugueses chegaram ao Brasil, eles encontraram os índios, primitivos habitantes, do Brasil, que viviam em comunidades e produziam para o grupo. E esse tipo, de produção para os portugueses era desinteressante, porque eles esperavam encontrar aqui no Brasil pessoas para consumir os produtos deles, lá de Portugal. E também que produzisse alguma coisa que os portugueses pudessem vender, comercializar na Europa. Então, como isso não acontecia, Portugal não mandava muitas expedições para cá para o Brasil. Ele mandou em 1530 a expedição de Martim Afonso de Souza, que havia, uma exploração de um produto aqui no Brasil, que era o pau-brasil, Mas, mesmo assim, eles não obtinham muito lucro, com o pau-brasil. Não obtinham mais lucro do que com o comércio com a África, que eles poderiam comercializar os escravos negros, ouro, marfim, sal, e com a Ásia também, podiam comercializar as especiarias. Então, para os portugueses, era mais negócio o comércio com a África e com a Ásia do que com o Brasil. Então, durante esse período, pré-colonial, o Brasil ele ficou abandonado por Portugal. Então, o pau-brasil era bem interessante para os portugueses explorarem, E eles já conheciam há muito tempo, desde o tempo da Idade Média, que eles usavam para tingir tecido. Então, os europeus começaram a vir para cá para explorar o pau-brasil, Que tinha abundância no litoral, Desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. Mas eles começaram a explorar desordenadamente, tá? E esses europeus que chegavam aqui no Brasil e começavam a explorar, eles, quando não pediu autorização dos portugueses, porque os portugueses que tinham monopólio, Então, eles eram considerados, contrabandistas, esses europeus que não pediam autorização dos portugueses, tá? Mas, por exemplo, o Fernando de Noronha, que ele foi um cristão novo, ele pediu, o consentimento, dos portugueses, ele conseguiu, arrendar, em 1502 e começou a explorar de 1503 a 1505. Esse explorador, ele usava os índios, tá, para cortar as árvores, fazer o transporte, certo? Em troca, os índios eles ganhavam espelho, facas, facões, tecido tingidos. Então tinha alguma coisa que eles ganhavam em troca. E esse tipo de negociação era conhecida como escambo. E nesse período, o relacionamento dos índios com os exploradores era cordial, tá? E não era uma coisa assim como se os índios fossem escravos dele. Eles andavam livres, podiam trabalhar livremente. Então, sem interesse pelo Brasil, durante esse período, Portugal enviou poucas expedições para cá, Ele enviou expedições apenas para reconhecimento da costa brasileira, a parte geográfica, para conhecer como era o Brasil. Mas, nesse período, começou a vir para cá, tá, exploradores franceses que queriam explorar o pau-brasil e estavam com o objetivo de fundar colônias, aqui no Brasil. Então, por causa disso, Portugal enviou a expedição guarda-costas, com o objetivo de expulsar esses franceses, daqui do Brasil. Mas eles sentiam dificuldade, porque o Brasil tinha uma costa muito grande, litoral extenso, difícil para eles terem o controle, e também porque os franceses, o governo francês, mandava dinheiro para os exploradores. Então, Portugal tinha essa dificuldade. E aí começou a pensar em trazer colonos de Portugal para povoar o Brasil. E começou a ter a ideia de fazer a colonização do Brasil. E também, para fazer essa colonização, ele precisava, de uma guarda militar, para tomar o controle, da parte litorânea. E também, um governo para administrar as colônias. Tá? E para isso ele trouxe a expedição de Martim Afonso de Souza, certo? Que teve o controle de todas as pessoas que ele trazia de lá, ele tinha o domínio sobre essas pessoas e também sobre as pessoas que já estavam aqui no Brasil. Tá? Ele trouxe 400 homens, trabalhadores, navegantes, padres, não trouxe mulheres, trouxe soldados, e ele tinha
alguns objetivos aqui. Essa expedição deveria, né, expulsar, tá, os exploradores, encontrar ouro, porque ele tinha essa esperança de encontrar ouro, povoar o território e criar um governo, né, administrativo, criar órgãos administrativos. Eram esses objetivos que essa expedição de Martim Afonso de Souza tinha. Então, depois de uma longa estada pelo litoral de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, finalmente Martim Afonso chega ao litoral do atual estado de São Paulo. Em 1532, ele funda uma vila, a Vila de São Vicente. E com esse núcleo de povoamento está iniciada, né, a colonização do Brasil. Em seguida, né, Martim Afonso vai até o Planalto de Piratininga e funda outra vila, a Vila de Santo André, da Borda do Campo. Então, mas para Portugal, né, a colonização do Brasil só faria sentido, né, se o Brasil produzisse algum produto que fosse interessante para o comércio de Portugal, né, que desse lucro para os portugueses, tá? E para isso eles criaram, né, um sistema aqui no Brasil de monopólio comercial, né? Portugal teria o poder sobre o comércio, né, de todos os produtos que fossem produzidos aqui no Brasil. E também o Brasil não poderia concorrer com Portugal, né? O Brasil, ele não poderia criar nenhum produto, né, que fosse uma concorrência, né, para os produtos que Portugal iria começar a explorar, tá? E para isso eles fizeram o Pacto Colonial, né? Esse Pacto Colonial era um conjunto de leis, né, que determinavam, né, essa relação de comércio entre o Brasil e Portugal, tá? E esse sistema colonial também que Portugal ele criou, né, que era uma maneira de dominar, né, as relações políticas, econômicas e fiscal, né, entre o Brasil e Portugal. Porque para os portugueses só era interessante se o Brasil fosse uma colônia de exploração, né, para que eles tivessem lucro, né, a burguesia mercantil queria, né, colonizar o Brasil, eles iam gastar algum dinheiro, mas eles queriam que a exploração desse lucro para eles. Era assim que estava, né, a situação do Brasil, né, no início, né, dessa colonização. Então, com o sistema colonial, né, com o pacto colonial, o Brasil só poderia produzir a matéria-prima e produtos tropicais, como algodão, açúcar, o fumo, a madeira, né, e Portugal ia produzir os manufaturados que o Brasil teria que comprar. E o Brasil só podia vender ou comprar para Portugal, porque Portugal ficou com o monopólio desse comércio, né? Então, a burguesia mercantil comprava os produtos do Brasil, né, a matéria-prima, né, com preço bem barato e vendia para a Europa com preços altos. Então, Portugal tinha esse lucro, né? E é isso que para eles interessava, a coisa ficar desse jeito, né? E isso aí foi uma das causas que o Brasil se tornou um país pobre, né? Teve um retardo no desenvolvimento do comércio, né? E isso daí prejudicou a parte política, econômica, social também do Brasil, né? Porque o povo brasileiro começou a surgir ali, né? Além de que os índios eram os habitantes aqui do Brasil e eles não conseguiam participar, né, do lucro, né, desse comércio, eles não conseguiam ficar ricos, né? Então eu vou ler um texto para vocês de Jean Lery, né, que ele retrata, né, como o Brasil ele era naquele tempo. Então fique com o texto a seguir. Das árvores, ervas, raízes e frutos deliciosos que a terra do Brasil produz. Tendo falado dos animais quadrúpedes, das aves, dos peixes, dos répteis e outras coisas com vida e movimento existentes, quero falar das plantas, frutos e raízes que se encontram nesse país. Devo começar pela descrição de uma das árvores mais notáveis e apreciadas entre nós por causa da tinta que dela se extrai, o pau-brasil, que deu nome a essa região. Essa árvore, a que os índios chamam arabutã, também chamada ibirapitanga, algumas há tão grossas que 3 homens não bastam para abraçar-lhes o tronco. Quanto ao modo de carregar os navios com o pau-brasil, direi que tanto por causa da dureza e, consequentemente, dificuldade em derrubá-lo, como por não existir cavalos, asnos, nem outros animais para transportá-lo, é ele arrastado por meio de muitos homens, e se os estrangeiros que por aí viajam não fossem ajudados pelos índios, não poderiam nem sequer em um ano carregar um navio de tamanho médio.
Os índios, em troca de algumas roupas, camisas de linho, chapéus, facas, machados, cunhas de ferro e demais ferramentas trazidas por franceses e outros europeus, cortam, serram, racham, atoram e desbastam o pau-brasil, transportando-o nos ombros nus, às vezes de 2 ou 3 léguas de distâncias, até a costa junto aos navios ancorados, onde os marinheiros o recebem. Em verdade, só corta o pau-brasil depois que os franceses e portugueses começam a frequentar o país. Anteriormente, como me foi dito por um ancião, derrubavam as árvores deitando-lhes fogo. Os nossos tupinambás muito se admiram de os franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar o seu arabutã. Uma vez um velho perguntou-me: por que vindes vós outros, mais e perôs, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muito mais, não daquela qualidade, e que não a queimávamos como ele o supunha, mas dela extraíamos tinta para tingir, tal qual faziam eles com os seus cordões de algodão e suas plumas. Retrucou o velho imediatamente: e porventura precisar de muito? Sim, respondi-lhe, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis imaginar, e um só deles compra todo o pau-brasil com que muitos navios voltam carregados. Ah, retrucou o índio, tu me contas maravilhas, acrescentando depois de bem compreender o que eu lhe dissera. Mas esse homem tão rico, de que me falas, não morre? Sim, disse eu, morre como os outros, mas os índios são grandes discursadores e costumam ir em qualquer assunto até o fim. Por isso perguntou-me de novo: e quando morre, para quem fica o que deixam? Para seus filhos, se os têm, respondi. Na falta destes, para os irmãos ou parentes mais próximos. Na verdade, continuou o velho, que como vereis, não era nenhum tolo. Agora vejo que vós outros sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos. Como dizeis que quando aqui chegais e trabalhais tanto para amontoar riqueza para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem, não será a terra que vos nutriu o suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos, a quem amamos, mas estamos certos de que depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso, descansamos sem maiores cuidados. Então, gente, como vocês viram, né? O Brasil desse período pré-colonial, tá? Ele ficou realmente sob o domínio de Portugal, né? Portugal criou um verdadeiro monopólio aqui no Brasil, impedindo o povo brasileiro de se desenvolver, né? Economicamente, politicamente, certo? Então, esse período foi muito difícil, né? E, inclusive, foi que ajudou, né, o Brasil a ficar como um país pobre, vamos dizer assim. O país teria que ser pobre e Portugal vinha aqui no Brasil só para explorar, né, o Brasil. Tirar a matéria-prima, a riqueza do Brasil, vender para o exterior, ficar com lucro, né? E o Brasil sempre aquele povo que ia servir para ser uma espécie de escravo, né? Esse período colonial foi assim que se deu. Então eu vou falar no próximo vídeo sobre, né, a organização política, né, do período colonial. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei. Se inscrevam no meu canal, façam um comentário, não esqueçam de ativar o sininho. Beijos para vocês e até a próxima!